Ninguém me escolhe. Se tu quer saber por que tu não é escolhido, antes da gente entender essa crença, a gente precisa saber o que tu tá transmitindo para que essa realidade continue se repetindo. A maioria das pessoas acha que ser escolhido é uma questão de sorte, é uma questão de destino, mas a verdade é que a verdade é bem mais profunda e desconfortável. Você atrai o que o seu inconsciente está treinado para receber. Eu até repito isso porque a gente aprendeu algumas coisas lá na nossa infância, nas nossas vivências, nos nossos traumas. A gente aprendeu para se defender e dessa forma a gente faz com que hoje a gente repita essas defesas que afastam ou que fazem com que a gente não seja escolhido, faz com que a gente seja a segunda opção. Mas é tudo culpa nossa? Não é que é tudo culpa nossa, mas quando a gente não se acha importante, quando a gente acha que as outras pessoas são mais importantes que nós, não é só uma crença que está lá profunda, mas é como a gente se comunica, como a gente se expressa, como a gente se coloca dentro de relacionamentos, de relações com amigos, os nossos gestos, a nossa postura, o nosso caminhar. Quando nós temos essa crença, ela se expressa de alguma forma. Por isso que eu estou te falando que o problema é mais profundo. E o pior é que cada experiência de rejeição faz com que a gente reforce essa crença, esse pensamento, essas situações, essas emoções, essas coisas ruins sobre as outras pessoas, faz com que a gente cada vez mais fique desconfiado, com medo, receoso, achando que as pessoas só querem me usar, achando que as pessoas, na verdade, elas têm segundas intenções. A gente forma toda uma identidade com essa crença. E eu vou te provar isso aqui agora. Como se a gente vestisse essa personalidade da rejeição. Imagina que numa rejeição, para a gente lidar com aquilo, todo o nosso corpo se envolveu com isso, toda a nossa mente se envolveu com isso e a gente começou a criar julgamento sobre aquela situação. E se o nosso julgamento foi denegrindo a nossa pessoa, o nosso valor, o nosso amor, a nossa relação conosco mesmo, a gente começou a enxergar o mundo dessa forma. Quando a gente tem algum impacto emocional, o nosso cérebro acaba armazenando aquela experiência, aquele sentimento, aquela dor e vai criando respostas para lidar com isso. Quando tu passa por uma rejeição lá na infância, a gente carrega todos os reflexos emocionais, cerebrais, do nosso corpo, do nosso sistema nervoso central, a gente carrega essa memória dentro da nossa cabeça. E o que pode ser isso? Pode ter sido desde um pai emocionalmente ausente ou um pai ausente, uma mãe imprevisível, uma mãe com dificuldade, uma mãe com algum transtorno psicológico. Pode ter sido até as nossas primeiras vivências afetivas de relacionamento romântico que não deu certo. Tudo isso fez o teu cérebro, mais especificamente a tua amígdala, dentro lá do teu sistema, dentro lá da tua cabecinha, fez com que a gente gravasse todas essas memórias difíceis. E olhando pelo prisma dessa crença, o resultado disso é que toda vez que tem uma oportunidade, uma situação que tu vai ser escolhido de certa forma, tu já sabe, isso já te ativa todos esses sentimentos desconfortáveis que vêm de outras situações. E a gente lida com isso de algumas formas. Como? Por isso que eu quis te provar, porque tu vai se identificar com essas formas, a gente se sabota, se retrai ou cria uma realidade de rejeição. O que é isso? Primeiro, se sabotar. A gente faz alguma coisa que estraga a nossa chance de ser escolhido. Situação simples, situação complexa. A gente faz alguma coisa antes disso acontecer. Porque até se tu ver os vídeos aqui do nosso canal, a gente tem uma crença autorrealizável. Quando eu tenho uma crença de que eu sou isso, sou assado, eu emito comportamentos que fazem aquilo acontecer e aí eu confirmo a minha crença. Então, alguma coisinha a gente faz antes que a gente se sabota. Vou dar um exemplo super leve. Quando eu era criança, eu sabia que eu não era boa nos esportes. Então, nas situações que tinha que escolher time, que tinha colega que ia escolher vai pra lá, vai pra cá, né? Tinha que escolher o seu time, eu já começava a me retrair, eu já começava a ir pra trás e eu já começava a falar, gente, não me escolham. Se vocês querem perder, vocês me escolham. Eu não sou boa. Eu já ia avisando, não, já quero avisar vocês que eu não sou boa. Então, isso já fazia com que eu, antes de ser escolhido, eu já me sabotasse. E aí, pensando nos relacionamentos. Tem aquela pessoa que já chega falando coisas ruins dela mesma, porque eu sou difícil de lidar, porque eu sou uma pessoa complexa, porque eu sou cheia de problema, porque eu tenho uma bagagem. A pessoa já chega contando um monte de coisa quando ela não fala mal de si mesma. Porque eu tenho autoestima baixa, porque eu tô gordo, porque eu tô isso, porque eu tô assado. Ela já chega, né, fazendo algo nesse sentido, já colocando um monte de empecilhos ali para ser escolhido.
o outro é a gente se retrair. Nossa linguagem, nosso corpo, todo ele se retrai, mandando essas mensagens inconscientes para as outras pessoas. As pessoas percebem, o nosso ambiente ele reage e ele não nos escolhe. Porque vamos pegar num extremo, se eu começasse a dizer me escolhe, me escolhe, me escolhe, tu acha que minhas colegas não iam me escolher? Só se elas conhecessem o meu histórico de pereba, né? Nos esportes. Mas se eu demonstrasse que eu tava afim, que eu ia fazer diferente, me escolhe, se eu fosse a primeira ali, o resultado seria diferente. E ali criar uma realidade de rejeição. A gente se aproximar de pessoas e círculos que validam essa rejeição. Círculos que não tem nada a ver com nós, pessoas que não tem nada a ver com a gente fica ali querendo provar, querendo encontrar, querendo pertencer a um círculo que não tem nada a ver com a gente. E o pior de tudo isso é que a gente acaba atraindo exatamente o que o nosso inconsciente espera. A gente não é escolhido, a gente não é importante, a gente é excluído e a gente não se sente pertencente. Mas, Júlia, como é que eu vou atrair uma coisa que eu não quero, que é ser rejeitado? O nosso cérebro, ele se acostumou com esse negócio da rejeição, ele fica viciado nisso, ele fica viciado até em se vitimizar mentalmente e ele quer procurar situações que ele conhece já. Porque até, imagina, se ele fosse escolhido, será que ele saberia lidar com isso? Será que se tu fosse escolhido, tu ia conseguir ficar feliz por isso ou tu ia ficar com medo disso? Mesmo que seja ruim, é algo familiar. Nos relacionamentos, a pessoa se atrai por alguém disponível. No trabalho, a pessoa fica hesitante, fica resistente, as outras pessoas passam por cima. No círculo social, nos amigos, a pessoa age como se ela não tivesse valor para os amigos. E aí os amigos também sentem isso. E isso explica, por exemplo, aquelas pessoas que elas são inteligentes, elas são carismáticas, elas têm um talento e etc, mas elas não se destacam. Por quê? Porque não importa quem elas sejam, mas como elas se colocam no mundo, a nossa postura, as nossas crenças e etc, como a gente se coloca no mundo. Então a gente fica repetindo isso, a gente se coloca de uma forma que a gente não é escolhido, a nossa postura é ruim, a gente sempre está se colocando de uma forma sutilmente inseguro ou não, até de uma forma bem insegura. E dessa forma as pessoas sentem isso, acabam respondendo da mesma forma. Às vezes as pessoas até não querem te causar esse desconforto porque elas sentem que isso ia te causar um desconforto, mas no fim das contas tu acaba sentindo que tu não foi o escolhido, o importante, o que tinha valor. E como é que a gente quebra tudo isso? A gente só consegue quebrar isso quando a gente muda a nossa percepção de nós mesmos. E um exemplo que eu adoro, que na natureza isso acontece, porque um leão ele não precisa pedir para ser respeitado. Ele existe e ele exerce esse domínio, essa presença e promove esse respeito. Então, ó, já fica a dica. A gente não precisa provar o nosso valor, a gente precisa assumir o nosso valor, que tudo vai acabar acontecendo. Espero que esse vídeo tenha te encorajado a se colocar mais nas situações, se expor mais, se expor de uma forma mais confiante, aumentar a tolerância ao desconforto de ser escolhido, ou de querer ser escolhido, ou de fazer alguma coisa para ser escolhido, mudando a tua postura, mudando as tuas falas, mudando o que tu comunica para as pessoas, através de comportamentos que tu vai mapear ali, que seriam interessantes do pouquinho ao maior. Falar com segurança, falar com prontidão, responder com segurança, dizer que tu quer fazer alguma coisa, que tu quer ir em tal lugar, que tu quer tal sabor, que tu quer viver isso, que tu quer viver isso com essa pessoa, que tu quer ir em tal lugar. Não precisa esperar ser convidado, não precisa ficar esperando ser escolhido, você pode escolher também. Não precisa viver uma vida inteira passiva, esperando que as coisas aconteçam. Você pode ser a pessoa que faz as coisas acontecerem antes. Então é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.